Marcos, capítulo 1, versículo 31, que diz o seguinte: Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Amém? Você pode assentar. O título dessa mensagem é Lições de um Milagre. Lições de um milagre. Esse texto que a gente leu, amados irmãos, é a conclusão de um milagre. Milagre realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sogra de Pedro estava muito doente. Ela estava prostrada numa cama e ardendo em febre. Você já parou para prestar atenção? Qual é a característica de alguém que está acamado, enfermo? É uma pessoa que está limitada pela circunstância. É uma pessoa que depende de terceiros para lhe ajudar. No caso aqui da febre, eu particularmente já vivi dois momentos diferentes. Já vivi momentos de febre em que eu não conseguia me levantar da cama, mas também já estive febril e trabalhando. E eu até me lembro que na semana que eu estava, numa desses períodos que eu estava tendo febre, a febre só vinha no final da tarde. Ela tinha hora para chegar. E eu me lembro até que houve um momento que, naquela semana que começou a me dar febre todo dia, num determinado horário, e graças a Deus eu não fiquei prostrado. Tanto é que nessa semana, que aconteceu isso, que começou a acontecer isso comigo, no sábado a gente estava lá em Agro Brasil, fazendo um trabalho de evangelização o dia todo. Me lembrei, o dia todo. Aí no finalzinho do dia me dava febre, só que eu ainda não tinha ido ao médico. Me dava febre, e aí como eu já vinha tendo isso, eu levei uma medicação e tomei lá, e depois a febre foi embora. A gente ficou para o culto à noite, se eu não me engano. Foi uma das últimas vezes que a gente esteve lá, fazendo um trabalho de evangelização. Só que em outro momento, minha esposa até hoje ri de mim, eu não vou nem falar o porquê. Eu tive uma enfermidade assim simples, mas que me deu febre. E eu fiquei acamado. Até hoje ela ri de mim por causa disso. Não vou falar não, senão vocês vão rir também. E eu fiquei acamado. Ela fala, puxa, vocês são muito mole, aquela coisa toda. Mas, bem da verdade é que quando a pessoa está enferma e essa enfermidade a leva a ficar acamada, ela se apresenta como alguém sem ânimo, como alguém, já observou? Como alguém prostrado, apático, inclusive pálido ou pálida, sem cor, sem brilho nos olhos. Já parou para prestar atenção nisso? Você já visitou alguém no hospital, alguém que está internado? Já observou a característica física da pessoa? Visual, assim, olhando para o rosto dela, está meio pálido, aquela coisa toda. O falar dela é mais comedido. E eu imagino a sogra de Pedro dessa forma. Apática. Primeiro estava acamado e febril, e ardendo em febre. Ela não podia fazer muita coisa. Ela dependia da ajuda de alguém. Só que o que me chama a atenção
nessa passagem não foi um milagre, irmãos. O que me chamou a atenção foi alguém que comentou e ficou no meu coração. E eu orei ao Senhor, me lembra qual foi a passagem que eu ouvi alguém comentando? Acho que foi alguém daqui. O Senhor me lembrou, eu falei, e aquilo ali começou a queimar no meu coração. Sabe? O que me chama a atenção foi quando a gente leu aqui que é quando Jesus entra num cenário como esse que eu acabei de narrar, de apatia, de quase morte, de falta de vigor, palidez, de inércia, de dependência de terceiros. Só que a gente vê aqui, irmãos, que no texto que nós lemos, quando diz assim, chegando-se a ela, quem chegou-se a ela? Jesus. Os discípulos também estavam com ele. Jesus chega até ela e a toma pela mão. E o texto diz que imediatamente a febre a deixou e servia-os. Isso saltou aos meus olhos. O resultado do milagre não foi o milagre em si. É claro que o milagre não se explica, o milagre se vive e ponto final. Mas o que saltou aos meus olhos, irmãos, foi a lição que esse milagre deixou para mim. E eu quero compartilhar com vocês. O que me chamou a atenção foi que imediatamente após a cura, ela se levanta e vai fazer o quê? Vai servir. Imediatamente, ela, peraí, Senhor, deixa eu me recuperar agora. Não, eu fico imaginando ela lá. Ai, são vocês. Oi, Jesus, tudo bem? Aí Jesus falou assim, não tá tudo bem não, vai ficar bem agora, me dá tua mão aqui. Pá! Jesus, que maravilha, peraí que eu vou fazer um negocinho para vocês lá na cozinha. Olha a diferença. Quando Jesus entra no cenário, a inércia vai embora, a apatia vai embora, a quase morte, ou a beira da morte, saiu correndo, vai embora. A vida chegou, a alegria chegou, o vigor chegou. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos. Provavelmente era a filha dela que estava cuidando dela. O texto não fala, mas alguém estava cuidando dela. A dependência pelos outros acaba. A única dependência que a gente tem que ter sempre é do Espírito Santo, amém? E também da comunhão com os santos, né? Que os discípulos estavam aqui. Então, ela imediatamente se levanta, disposta a servir. E Jesus não deu nenhuma ordem para ela, levanta e vai fazer as coisas. Não! Foi algo do coração, foi algo voluntário. Algo voluntário, irmãos. Isso que me saltou aos olhos vendo essa passagem. A disposição de servir. E nós? Será que a gente tem essa mesma motivação? Essa mesma disposição de servir como a sogra de Pedro teve? Ou nós estamos doentes? Quando Cristo entrou no cenário doentio da sogra de Pedro, ela não permaneceu a mesma. Ela não permaneceu a mesma. E é isso que a gente vai falar aqui. Quais foram as lições? Não tirei muitas lições, mas quais foram as lições que eu tirei desse milagre? Primeiro, depois de curada, depois de tocada por Jesus, imediatamente ela vai servir com alegria. Amados, talvez eu esteja falando aqui e você fala, poxa, mas eu não estou enfermo. Como ela estava. Verdade. Mas muitas das vezes,
numa aplicação para nós, a enfermidade está na alma. Essa mulher estava enferma no corpo. Jesus chegou e mudou o cenário dela, mas para nós, muitas das vezes, a enfermidade pode estar na alma. E que lições nós tiramos desse milagre, irmãos? Em primeiro lugar, depois de tocada pelo Senhor, ela serviu com alegria, porque o texto mesmo diz que imediatamente que a febre a deixou, ela servia-os. Ela não estava focada só no mestre. É claro que o principal ali, o dono da festa, o responsável pelo revigoramento dela, pela alegria, pelas bochechinhas rosadas, coradas, ela estava pálida, provavelmente. O responsável pelo revigoramento dela foi Cristo. Então o foco principal era ele, mas os discípulos também não deixaram de ser servidos. O texto fala que ela os servia e ela fez isso com alegria. Eu fico imaginando, enquanto ela estava prostrada, não podia fazer nada, dependia dos outros para fazer. Dependia dos outros. Estava na inércia, aprisionada. E infelizmente, amados irmãos, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas permanecem na inércia, permanecem sem servir ao Senhor com alegria. E isso é preocupante, porque se não fazem isso, se não servem ao Senhor com alegria, muito provavelmente não receberam o toque do Senhor. Porque é impossível ser tocado pelo Senhor e permanecer da mesma forma. Muita gente está disposta a fazer um monte de coisas que perecem. Mas quando se fala do serviço ao Senhor, quando se fala do serviço, quando se fala de servir aos irmãos, aí a motivação é outra. A gente está disposto, no nosso trabalho, a gente entrega o nosso melhor, para a nossa família a gente entrega o melhor. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. A gente é bem diligente, é bem cuidadoso em fazer o nosso melhor, seja num serviço prestado para alguém. E aí, quando vai entregar para o Senhor, a disposição é diferente. E aí, quando a gente vai entregar algo para o Senhor, não, Deus entende. Deus entende. Eu me lembro que eu passei por alguns lugares em que tinha-se o costume de pessoas, durante o culto, de pessoas receberem a oportunidade. E o que eu mais ouvia, eu me lembro como se fosse hoje. A pessoa chegava, recebia a oportunidade e dizia: olha, eu não sei cantar não, mas eu vou cantar para o Senhor. Mas como é para o Senhor, eu vou cantar. E começava. Eu não preciso nem dizer o que acontecia, né? E muitos têm essa mentalidade. A gente apresenta o nosso melhor, a gente não coloca obstáculo para ir trabalhar. E o trabalho, é claro, é maravilhoso para o homem, para o ser humano. Para a mulher também. A gente não coloca obstáculo para dar o melhor para a nossa família, para o nosso cônjuge. Mas quando se fala de Deus, o Senhor entende. A gente serve melhor a criatura. A gente serve com mais excelência a criatura do que ao Criador.
E isso não está certo. Nós não devemos entregar para Deus menos do que a gente entrega para o nosso próximo. Porque Ele é a razão de tudo, Ele é o centro de todas as coisas, irmãos. Então, o nosso serviço ao Senhor e na casa do Senhor precisa ser com alegria. Mas por que com alegria? Porque o pastor está pedindo? Não. Porque é uma característica daquele que foi tocado por Cristo. Eu fico imaginando a satisfação dessa senhora ao saltar do seu estado de prostração revigorada, talvez se sentindo até uma adolescente ali. Nossa, que toque foi esse? Peraí, Jesus, não vai não, não vai embora não. Sabe quando chega aquela visita em casa? Peraí, a pessoa não. Aí tá ali conversando, aí passa, não vai embora não, vou fazer um cafezinho para você. E ela salta ali com aquele vigor, com aquela alegria, com o coração ardendo, com o coração incendiado pela presença do Senhor, grata por aquele milagre, para os servir. Ela não para reclamar, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu ficasse desse jeito? Ou então, Senhor, que é muitas das vezes nossa desculpa, eu não estava bem, tá? Infelizmente não tem nada aqui para te oferecer. Quando a gente é pego de surpresa, né, por uma visita. Ih, rapaz, você me pegou de surpresa, cara. Poxa, eu não estava bem. Não, ela não deu desculpa, não. Ela simplesmente levantou e foi trabalhar, e foi agir, e foi servir. Essa é a primeira missão, essa primeira lição que eu enxergo de um milagre, quando Jesus entra na vida de alguém, é a primeira. Quero ler algo aqui interessante, diz assim: se um cristão não tem alegria no seu serviço, precisa avaliar sua experiência de salvação. É verdade que cada um exerce o seu lugar no corpo, mas todos, cada membro individualmente, precisa estar funcionando corretamente. Sim ou não? Não é assim que Paulo, muitas das vezes, ele vê a igreja como um corpo? E um corpo é o quê? É constituído de muitos membros. Tem aqueles que são mais evidentes, mas também tem aqueles que são menos evidentes, mas que de igual modo também precisam estar funcionando. Se algum membro no meu corpo para de funcionar, vai trazer transtorno para todo o corpo, irmão. Não é assim que funciona? Eu não entendo muito de biologia não, tá? Superficialmente. Mas é assim que funciona. E essa mulher imediatamente se levantou e serviu com alegria. Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição que eu aprendo aqui: servir com amor. O mesmo texto, irmãos. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. Jesus não disse: olha, tá dando uma roncadinha aqui, você não tem nada aí, não. Jesus não falou isso, não. Pedro não falou: poxa, sogra, agora que você está restaurada, não rola nada aí não para a gente beber e mastigar? Não. O texto não fala sobre isso. Pô, não tem nada aí não para exercitar o queixo? Dá para fazer nada fresquinho lá para a gente, não?
Não falou isso não. Ela fez por amor. Ela fez por gratidão. Ela fez em reconhecimento àquilo que a dádiva, ao milagre que ela havia recebido. E será que nós, espiritualmente falando, nós servimos ao Senhor com amor? Nós servimos aos nossos irmãos com amor? Nós servimos na igreja local com alegria, com amor? Ou a gente continua prostrado, quase morto? Ai, é o Senhor Jesus que está aqui. Jesus entrou ali naquele cenário e mudou, porque ela permitiu. Muitas das vezes Jesus está, eu quero mudar, e a gente não permite. Seja por uma orientação, seja por um pecado que a gente não quer ouvir, seja por um pecado que a gente insiste em não abandonar. Jesus está ali. E a pessoa está agonizando. Mas muitas das vezes ela não quer abandonar, sabe por quê? Porque se acostumou a ser servida. Porque servir dá trabalho. Lembra do passarinho, filhotinho, biquinho aberto? É tão bom, né? Não fazer esforço nenhum. Eu fico imaginando a mamãe passarinho, os perigos que ela passa para ir buscar alimento para o seu filho, os riscos que ela tem. O passarinho está ali no ninho, alheio a tudo isso. Está só de biquinho aberto reclamando, comida, comida, comida. Aí a mamãe chega lá no ninho, vai lá e regurgita tudo na boquinha dele, ele come, fica satisfeito, daqui a pouco grita de novo. Tem crente que é assim. Só quer ficar assim. Comida, comida, comida. Não quer ser curado. Hoje em dia a gente vê isso. Agora de uma forma física, não espiritual. Tem gente que se vale, né, da enfermidade que tem para tentar conseguir alguma coisa. Já observou isso? Aí faz um monte de coisa, começa a pedir. Eu não estou dizendo que pedir ajuda é errado, mas tem gente que muitas das vezes se aproveita da situação para fazer isso. E tem crente que é assim também, espiritualmente falando. Jesus está ali, eu quero te curar. Quero curar a tua alma. Não, peraí, Senhor, tá bom do jeito que tá, estão vindo me servir. Eu não preciso me esforçar para nada. É só abrir a boca que vem. Mas não é dessa forma que Deus nos quer, irmãos. Deus quer que a gente venha arregaçar as mangas e trabalhar. E servir também. Tudo tem o seu tempo. Nesse momento aqui, vocês estão sendo servidos, como eu fui servido também. Quando essa irmã, eu acho que foi uma irmã que comentou sobre esse texto aqui. Foi você, Adriana? Não, né? Alguém comentou. E eu fui servido. Para você ver como é maravilhoso. Às vezes numa conversa, num relance de conversa, alguém fala alguma coisa. O Espírito Santo, pegou. Só que depois de ser servido, vocês também precisam servir. Nós também precisamos servir. Há tempo para tudo, diz a palavra. O momento agora, nesse momento, até às 11 horas, é de vocês serem servidos. Mas depois, no cotidiano, no dia a dia, é de vocês servirem.
e fazer isso com amor. Não por obrigação. Ela não saiu por obrigação. Ela não saiu porque Pedro pediu, ou André. Não. Ela saiu por conta da motivação gerada dentro dela, de gratidão, pelo que Jesus havia feito com ela. E nós? Será que nós reagimos assim, irmãos? O serviço cristão é uma manifestação do amor de Deus em nossos corações. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14 diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Ela fez por amor. Era isso que movia o coração dela. Não por obrigação, não porque era uma dona de casa e tinha que fazer. Mas apesar de ser uma dona de casa e saber dos seus deveres, foi por amor que ela fez. E em terceiro lugar, mais uma vez, agora apenas e servia-os. Terceiro lugar, servir ao Senhor e aos discípulos. É outra coisa que eu enxergo aqui. Ela serviu ao Senhor. O foco principal dela era o Senhor. Mas os discípulos não ficaram de fora. Tem gente, hoje, eu acredito que aqui não seja assim, de coração, que diz que só tem que servir a Jesus. Mas se olhar para a palavra, servir a Jesus implica, ela vai descobrir, olhando para a palavra, que servir a Jesus implica também em servirmos uns aos outros. Há uma linha muito forte nas mídias sociais de que pastor é só Jesus. E aí a pessoa fica em casa. Eu leio, eu faço minhas orações e começa a listar um monte de coisa que faz. Só que às vezes pula algumas partes da Bíblia, né? Porque não consegue cumprir sozinho em casa um mandamento recíproco. Eu sempre falo, quando está dentro do contexto, eu falo sobre isso. O que é isso? Mandamento recíproco. Por exemplo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é um mandamento recíproco. Por quê? Porque depende de outras pessoas para que isso aconteça. E aí, essa tese de que, pastor é só Jesus, igreja é minha casa, cai por terra. Porque em casa a gente não consegue cumprir um mandamento recíproco. É claro que não é só aqui, eu tenho que amar a todos, mas também os da fé. Termos comunhão uns com os outros. E o texto fala que ela serve a Jesus, mas serve aos discípulos que estavam com ele também. Isso fala sobre comunhão. Nós estamos aqui com um propósito. E o propósito de vocês não sou eu. E nem o meu, prioritariamente, são vocês. Mas é Cristo. E em Cristo, e por causa dele, nós temos comunhão uns com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 22, diz assim: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vocês vão servir uns aos outros, trocando em miúdos. Sabe por quê? Olha só. Deixa eu ver o versículo 23. Ele fala assim, ó, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Ele está dizendo ao Senhor, como se fosse ao Senhor. Ou seja, servindo com excelência ao meu irmão, servindo com excelência ao meu próximo, servindo em obediência ao Senhor, mas servindo ao meu próximo, dando ouvidos às orientações, compartilhando também a palavra com o meu próximo. Então, amados irmãos, a sogra de Pedro, sim, serviu a Jesus ali. O foco era Jesus. Mas os discípulos eles também foram alcançados. Que ninguém aqui tenha uma visão distorcida de que não precisa, de que nós não precisamos uns dos outros. Sim, nós precisamos. Eu preciso de vocês, irmãos. Lembre-se de que Paulo, ele ilustra a igreja como um corpo. E um corpo não é constituído só de tronco. Mas se você olhar para o seu corpo, que está completo, você vai ver que ele é um corpo completo, com todos os membros no seu lugar. Então nós precisamos servir ao Senhor, mas também ter em mente que servindo aos meus irmãos, também sirva ao Senhor com amor e com alegria. Essas foram as lições que eu tirei desse milagre. Algo muito simples. Em primeiro lugar, servir com alegria. Depois que essa mulher foi tocada por Jesus, ela serviu com alegria, porque havia sido liberta de um estado de prostração, de inércia, parada, apática, quase sem vida. A alegria retornou para o coração dela, o vigor, a energia. A alegria do Senhor é a nossa força. Segundo lugar, serviu com amor. Ninguém mandou que ela fizesse nada, embora fosse função dela, mas ela fez por amor. O texto não nos mostra Jesus pedindo alguma coisa, Pedro, que era o dono da casa, pedindo alguma coisa, os outros discípulos pedindo alguma coisa. Não, ela fez porque o coração dela ardia e queimava de gratidão. E em terceiro lugar, nós servimos ao Senhor, sim, mas também servimos aos nossos irmãos, servimos uns aos outros, e tudo isso com alegria e em amor. Precisamos fazer isso, irmãos, com todo entusiasmo. Precisamos viver como se estivéssemos verdadeiramente servindo diretamente ao Senhor Jesus. Não ofereça menos ao Senhor do que você oferece para o mundo. Não faça isso em nome de Jesus. Ou melhor, não façamos isso em nome de Jesus. Mas e se eu não vivo assim? Pode ser que alguém pergunte. Você precisa abrir o seu coração e convidar Jesus para que Ele possa te tocar dessa mesma maneira. Muitas das vezes são coisas simples.
Se você vê como um peso servir a Jesus, se você tem como ver como um peso servir a igreja local, há algo de errado na sua vida. Você precisa desse toque. Se frequentar o culto para você é um peso, é um sacrifício muito grande, você precisa de um toque de Jesus. A gente gasta a nossa vida com coisas que vão ficar. A gente não tem coragem de gastar a nossa vida com aquilo que será para a eternidade. Muda o foco. Eu não estou dizendo para você negligenciar tudo que você faz, a sua família, o seu trabalho, seja o melhor. Faça da melhor forma. Mas quando for para o Senhor, não faça menos, não tenha uma energia menor do que aquilo que você faz para aquilo que é perecível. Faça igual, ou melhor, faça melhor. Porque quem nos dá força é o Senhor. E eu temo, irmãos, que hajam pessoas mortas, ou melhor, pessoas doentes, por não apresentarem essas características aqui. Por não terem entendido ainda o que é o Evangelho, o que é viver para Cristo. A sogra de Pedro nos deixa, pelo menos para mim, uma grande lição. E é essa lição que eu queria compartilhar com vocês. Dê o seu melhor para o Senhor. E se por algum motivo você ficou prostrado, saia dessa zona de conforto. Lembre-se, tem momentos que a gente é servido. E a única coisa que a gente precisa fazer é abrir a boca para receber. Mas tem momentos que a gente precisa servir também. E como eu disse no início, servir dá muito trabalho. Nem sempre você é reconhecido. Mas, na verdade, nós não precisamos ser reconhecidos pelo homem. O mais importante é que façamos com alegria, tendo como foco sempre o Senhor. Dessa forma, servir a Jesus, servir a igreja local, não será pesado. Servir ao meu irmão em alguma situação não será pesado, porque eu estou focado, eu olho para ele e enxergo Cristo. E eu estou fazendo para o meu irmão, mas focado, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas e se eu não me comporto assim? Talvez você possa me perguntar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí vem o conselho do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Só essa parte A do versículo. Cristo está nos chamando, igreja, para trabalharmos diligentemente nesses últimos dias para Ele, servindo com excelência na igreja local e servindo com excelência uns aos outros, servindo com alegria, cheio de motivação do Senhor, servindo com o coração cheio de amor, fazendo o meu melhor para o Senhor. Isso se reflete em nós, nos membros do corpo. Então se arrependa. Se você está prostrado, se arrependa.
Porque quantas vezes Jesus já não te chamou e falou, vem. Quantas vezes Jesus já não chegou e queria tocar, você, não, Senhor, agora não, peraí, só mais um pouquinho. Espiritualmente falando. Tá bom, porque eu estou sendo servido, não tem trabalho nenhum. Não, agora não, Jesus, agora não. Servir dá trabalho, sabe, Jesus? Cansa, a gente se estressa. Tem que pagar um preço maior. Receber não, receber a gente fica esperando por alguém. Não! O Senhor quer que nós cresçamos como igreja. O Senhor quer que nós venhamos a amadurecer como igreja dele. E essa é a lição, amados irmãos. Se você não vive assim, arrependa-se. Passe a viver. Permita que Jesus assuma o controle de todas as áreas da sua vida. Porque tem gente que restringe. Existem alguns setores, eu trabalhei em alguns setores, por exemplo, que tinha uma área que era restrita, só passava para essa área quem tivesse a credencial. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente diz que aceita o Senhor, aí o Senhor vem, aí fala assim, ó, Senhor, o negócio é o seguinte, vamos negociar aqui. Tal área e tal área, o Senhor deixa quieto. O Senhor pode ficar com 98% da minha vida, mas esses 2% o Senhor deixa só comigo, o Senhor não entra nessa área, é uma área restrita, tá bom? Vamos combinar assim, Jesus? Muitas das vezes a gente faz isso, irmãos. E aí, a gente está doente. Porque o Senhor Jesus não quer 98% de mim nem de você. Ele quer 100%, porque Ele se entregou por inteiro, por mim e por você. Então é importante que nós venhamos a ouvir a voz do Espírito e falar, Senhor, eu não tenho essa disposição que essa mulher teve. Eu não tenho alegria no servir. Eu não tenho amor no servir. Me ajuda. Me ajuda. Me cura. Me cura em todas as áreas da minha vida, assim, todas, sem nenhuma exceção. Até aquela que eu fico, não, essa aqui não, peraí, agora não entra aqui não. Até essa, Senhor. Me cura. Toca, arranca tudo aquilo que não é seu. Faz uma limpeza completa, Senhor, na minha vida. Em todas as áreas, Senhor. Até no mais escondido, até no mais oculto do meu coração, Senhor. Vasculha tudo, Senhor. Tira tudo, Pai. Todo lixo, tudo que está entulhado. Aquela sujeira que eu vivo jogando para debaixo do tapete, fingindo que está tudo limpo. Quando eu era criança eu fazia isso, tá, irmãos? Desculpa. Mãe, me perdoe se a senhora ver essa mensagem. Às vezes eu estava com preguiça, não vai aprender isso não, tá, Mari? Não queria varrer a casa, aí pegava a sujeira debaixo do tapete. Depois a mãe descobria, né? Aí... Mas tudo bem, era para correção. Jesus sabe, irmãos. Então o chamado é para arrependimento. É para que nós, como igreja, venhamos a viver as primeiras obras. Com vigor, com alegria, entusiasmado na presença do Senhor, renovados no Espírito. Se coloque de pé. Oh, Jesus. Pessoal, músico, vem cá, me ajuda aqui. Me lembrei de um louvor agora. Vou botar vocês na prova agora. Retorne ao primeiro amor. Retorne. Não tem alegria? Não tem satisfação no serviço? É um peso fazer alguma coisa para o Senhor ou na obra do Senhor? Se arrepende. Clame por Ele, chame por Ele.
É isso que Jesus quer de mim e de você, meu irmão. Esse mesmo vigor. Ele nos chamou para isso, para o louvor da sua glória. E não para outra coisa. Eu me lembrei de uma passagem agora, eu realmente não lembro onde está escrito. Se não me engano é Paulo que diz, que ele fala assim, olha, por causa de vocês, o meu nome é blasfemado no meio dos gentios. Que a gente faz de qualquer jeito. Eu vou fazer aqui, mas é para Jesus. Para Jesus tem que ser o melhor. Jesus tem que ter a primazia na nossa vida. Tem que ser prioridade. Que o Espírito Santo de Deus venha renovar você nesse domingo de carnaval. Que o Espírito Santo tenha liberdade para adentrar em áreas que você ainda não permitiu. Para que haja uma mudança completa. Para que o vigor ganhe força dentro de você. Para que o amor seja completo na sua vida. Para que você sirva ao seu irmão com alegria. Para que você obedeça às orientações que o pastor dá com alegria. E não achando que é pesado. Que o pastor não pede para você pecar. O pastor pede para você observar a palavra e agir conforme a palavra. Que ao ouvir as orientações uns dos outros, ou do pastor, ou de algum outro irmão, mesmo que ele nem saiba que você está pedindo alguma direção, que você ouça e faça com alegria, sabendo que é um cuidado do Senhor para você. Tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Mais uma vez, tenho saudades. Tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí, recomeçar e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais.
O desejo do meu coração é que cada alma aqui presente tenha compreendido, Senhor, aquilo que o Teu Espírito quis comunicar para nós nessa manhã. Eu peço, Senhor, quebra corações endurecidos, ó Deus, pelo orgulho, pela soberba, por tantos outros sentimentos pecaminosos que muitas das vezes impedem, Senhor, de vivermos, ó Senhor, na plenitude do Teu poder. Que venhamos a servir ao Senhor com alegria, com amor. Que venhamos a servir ao nosso irmão focando sempre no Senhor. Que venhamos, ó Senhor, a servir uns aos outros em amor, Pai, para o louvor da Tua glória. Que o Senhor seja sempre o centro, Pai, sempre o centro. Mas que nós não deixemos de focar no nosso irmão, no próximo, que nem sempre também é nosso irmão, mas é o próximo. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a não permanecermos doentes, ó Senhor. Porque é bem verdade que servir dá trabalho. Tira a gente da nossa zona de conforto, Pai. Mas nós queremos, ó Senhor, Te louvar. Nós queremos, ó Senhor, ser completos no Teu corpo, Pai. Nós queremos, ó Senhor amado, Te alegrar. Nós queremos servir ao Senhor com alegria e cumprir, Senhor amado, o nosso chamado, Pai amado, de acordo com o propósito que o Senhor estabeleceu no Seu próprio coração, Pai. Livra-nos, ó Pai, de servirmos de qualquer jeito, de entregar, Senhor, qualquer serviço ao Senhor, menos do que a gente entrega para um próximo, para a nossa família, para o nosso patrão. Tira essa mentalidade de nós, ó Pai, que venhamos fazer o nosso melhor para Ti, sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus.